Olá, meu irmão, minha irmã. Será proibido a nós lutarmos para vencer no que diz respeito às conquistas da matéria, dos bens transitórios, de termos conforto, de termos bens, de termos em si o suficiente para uma vida confortável? Então, perguntam muitas vezes, porque algumas pregações de religiosos, mesmo espíritas, dá a entender que parece que a riqueza é condenada, é realmente algo condenável. E, no entanto, nós, quando lemos o Evangelho, quando observamos os ensinamentos espíritas, verificamos que tudo que Deus permite é para o nosso bem, e Deus não permitiria que, por exemplo, alguém se tornasse rico e depois aquilo se tornasse instrumento de sua derrocada, da sua tragédia, dos seus prejuízos espirituais. Mas agora precisamos fazer a diferença no que diz respeito àquela ganância que muitas vezes alimentamos, e daí passamos a ter uma preocupação direcionada unicamente para as conquistas materiais, esquecendo a nossa condição de espírito. Nós sempre dizemos isso e repetimos porque as dúvidas surgem e às vezes nós vemos em pessoas esclarecidas espiritualmente, até com os ensinamentos, mas falando de maneira que possa confundir as pessoas. Não se pode pensar que seja proibido a conquista dos bens materiais, a ter o conforto material. Agora, precisamos saber também a nossa condição de espíritos e lutarmos, porque se nós apenas conquistarmos no que diz respeito aos bens transitórios e o que estamos fazendo no que diz respeito a Deus ou à eternidade, como espíritos nós retornaremos um dia. Poderemos ser ricos na terra e ser pobres no plano espiritual. Eis aí o grande problema que nós precisamos compreender. Eis aí a explicação para aquela passagem que se encontra, por exemplo, em Lucas, né? Que Jesus disse: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que é uma passagem que fala daquele homem que era muito rico, tinha muitos bens, ia ter uma safra muito grande e ficava preocupado apenas com isso. Os seus celeiros eram pequenos e como ia fazer? E, já sei, vou fazer outros celeiros, derrubar os pequenos, vou construir grandes celeiros, e daí terei onde colocar toda a safra e direi: minha alma descanse em paz. E Jesus então diz: Nécio, amanhã a morte te convidará, e o que será de tudo que acumulaste na terra e não acumulaste no céu? Ou seja, apenas essa diferença, mas não está aqui condenando a riqueza, mas condenando a ganância, condenando essa preocupação excessiva com os bens transitórios da vida, tendo em vista exatamente isso, a impermanência da vida no corpo físico. Daí a necessidade de nós nos tornarmos também ricos espirituais, de fazermos o bem, de modificarmos em nós, corrigindo coisas que nos prejudicam, o orgulho, a inveja, a maledicência, tudo aquilo que nos torne espíritos na condição de pequenez espiritual e que nos candidata a ser vítima até mesmo daqueles espíritos que vibram na mesma faixa, da materialidade, dos vícios e coisas desse tipo. Então é preciso nós compreendermos isso. E nós vimos aqui, por exemplo, no livro Fonte Viva, um livro psicografado por Emmanuel através de Chico Xavier, um livro da Federação Espírita Brasileira, né? No trecho, lá para o final de uma mensagem, que é a mensagem número 120, que assim ele diz: assim será. Na mensagem, no final, do parágrafo final, ele diz: crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombearás com os infelizes em marcha imprevidente para a ruína do desengano, do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Então, o que realmente nós precisamos refletir é sobre isso, de nós ajuntarmos tesouros para nós, mas não sermos ricos para com Deus. Ou seja, rico em bens, rico em amor, rico em caridade, que é realmente o que nós precisamos. Temos sempre repetidamente falado do que a doutrina espírita coloca como estandarte, que Paulo deixou muito bem claro: a questão do amor e da caridade. Por isso que a doutrina espírita de fora da caridade não há salvação. E Paulo fazia referência de que mesmo que desse o corpo para ser queimado, falasse a língua dos anjos, ele, se não tivesse caridade ou amor, de nada seria. Então é isso realmente que nós precisamos lembrar. Sem, no entanto, andarmos combatendo a riqueza ou o rico, porque Jesus disse que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então,
leva-se isso a uma interpretação literal e daí querer condenar a riqueza ou querer condenar a pessoa de conquistar alguns bens. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos parar e refletir. Sempre dizemos, não são os bens, não são as coisas materiais que nos prejudicam, mas são exatamente as nossas atitudes no uso daquelas coisas. Então procuremos apenas saber como estamos usando. Se estamos transformando em instrumento realmente que nos promova também espiritualmente, ou se estamos transformando em egoístas, apenas no uso puramente para os nossos desejos, nossos prazeres, e ao nosso redor, aqueles que sofrem fome e necessidades. Fica então essa mensagem para reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.